Olá, boa tarde. Doutora Palmira, vou-lhe pedir aqui. Eu não sei se já Ativar o consigo. mudo. Ok. Então Exatamente. está. Olá, tudo Olá, bem? tudo bem? Bem-vinda, doutora Palmira. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos participantes. O meu nome é Karina, faço parte da equipa da Escola de Negócios. Temos hoje connosco a doutora Palmira, que é psicóloga e assistente social, onde nos vai falar aqui um bocadinho do tema do body shaming, da vergonha do corpo, está bem? Nós já há algum tempo que não fazíamos este tipo de webinars durante a semana, à tarde, gratuitos e online. Portanto, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra à doutora Palmira e depois no final temos aqui 2, 3 minutinhos para colocar as vossas questões, as vossas dúvidas, podem colocar à vontade no chat ou no Q&A, que depois acabaremos por fazer este webinar uma espécie de conversa e esclareçam as vossas dúvidas, está bem? Entretanto, doutora Palmira, obrigada por estar connosco nesta tarde, Agradeço. para nos falar de um tema bastante importante. Sendo assim, passo-lhe a palavra. Obrigada. Obrigada, Karina. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui a partilhar com vocês este tema que me preocupa, a mim e acho que deve preocupar toda a gente, e agradecer também à Escola de Negócios, na pessoa do professor e nosso escritor viziense, José Rodrigues, até porque quem quiser ouvir falar ou ouvir discutir problemas da adolescência, o nosso escritor José Rodrigues tem também tido a preocupação nos seus livros de mencionar alguns problemas que afetam os nossos adolescentes. Daí também o interesse em partilhar comigo este tema. Desde já o meu bem-aja a todos aqueles que estão presentes para conversarmos um bocadinho, refletirmos, mais que não seja, sobre este tema. Dizer-vos que eu trabalho há 32 anos com pessoas, sou uma apaixonada por trabalhar com pessoas, mas sem dúvida nenhuma, isto de falar com pessoas sem ser diretamente cara a cara, é uma coisa que para mim é um bocadinho nova. Portanto, se eu por acaso ficar assim um bocadinho nervosa, vocês desculpem-me, por favor, está bem? São muitos anos de trabalho, mas pronto, é diferente, é diferente. Ainda não nasci com aquele chip que os meninos nascem a saber trabalhar com as tecnologias e com as redes. Pronto, dizer-vos então que o objetivo deste webinar é falar sobre a problemática do body shaming. E disto porquê? Porque o body shaming em Portugal é recente, relativamente recente. Em 2021 começa-se a falar nos mídias, na SIC, na TVI, na CMN, na revista Visão, e até a própria Dove, perdão, faz um estudo a nível nacional com mulheres dos 11 aos 25 anos e percebe que 76% das pessoas sofrem, das mulheres, neste caso, este grupo etário, sofrem de body shaming. Mas é verdade que esta palavra body shaming, como sabem, é inglesa, nasce em Inglaterra e é em Inglaterra que ela toma as suas proporções mais, assim, importantes porque as próprias faculdades começam a estudar, a fazer algumas questões e a fazer questionários muito importantes, sobretudo em Inglaterra, sobre este tema. E é um tema que no Reino Unido, mais concretamente em Inglaterra, está a ter proporções muito grandes. Em Portugal, como vos disse, é recente, e eu achei que era importante também alertar para isto. Porquê? Porque ao trabalhar com adolescentes e com jovens, fui-me apercebendo que há muitos problemas que nós, no nosso dia a dia, acabamos por não ter tempo para refletir sobre eles e para pararmos, para pensarmos. Não quer dizer que o body shaming, se fosse uma coisa, ou vergonha do corpo, chamamos em português, seja uma coisa recente. Eu, quando era adolescente, também sofri de body shaming. Também tinha vergonha de ser gordinha, tinha vergonha de ter metro e meio, também tinha assim umas. Enfim, diziam coisas às vezes que eu não gostava muito e fui crescendo com isso. Hoje tínhamos o privilégio de não ter uma coisa que hoje todos têm, os jovens, que é redes sociais. Redes sociais onde eles vão buscar toda a informação, onde vão buscar ao Dr. Google todas as dúvidas que têm sobre o seu corpo, sobre as suas alterações hormonais, sobre o que os amigos dizem que já têm, não é? Na adolescência, outros que ainda não têm, portanto, isto às vezes faz alguma confusão na cabeça dos adolescentes, e também dizer que, infelizmente, no nosso decorrer do nosso ciclo vital, as pessoas que mais influenciam
a nossa capacidade de lidar com estas coisas são a nossa própria família. Porque quando nós nascemos, temos, sem dúvida nenhuma, é-nos incutido pelos nossos pais, faz parte quase do nosso ADN, os nossos pais, as pessoas mais próximas, que nós temos que fazer determinadas coisas, convicções que muitas vezes são negativas e que nos acompanham a vida toda e que nós acabamos por decidir a nossa vida através dessas convicções, desses valores, desses princípios que nos são incutidos. E muitas vezes não conseguimos sair deles. Eles, nossos pais, receberam essa informação e transmitem-nos também a nós da melhor maneira, achando que estão a fazer o melhor e de vez em quando fazem aquelas observações que nós não gostamos nada quando somos adolescentes. Olha, não comas tanto, estás a ficar gordo. Olha, tu achas bem assim pintada, parece que estás no carnaval. Olha, achas que pareces uma tábua rasa. Ou então tens uns airbags grandes, dizem os amigos, não é? São comentários que vêm da nossa própria família e que vêm também dos nossos amigos mais próximos, que muitas vezes, e a Love diz que só dos amigos vêm 76% de comentários negativos, humilhantes, sobre a nossa imagem. E depois acaba por ser, e 56% são a família. As redes sociais é uma porcentagem de 8%, mas o facto é que está a aumentar cada vez mais e ninguém merece ser humilhado pelo corpo que tem. Acho que o facto de nós estarmos tão ligados às redes sociais, estamos tão ligados aos influencers, não é? Temos que ter o corpo tem que ser perfeito, tem que estar dentro daqueles patamares que a sociedade dita. E muitas vezes isso leva-nos a cometer e a ter sentimentos de culpa, sentimentos de ansiedade, sentimentos depressivos, isolamento social, fechamos o nosso canto, não queremos ir a lado nenhum porque não queremos ser vistos por ninguém, não queremos ir à praia, não queremos ir ao ginásio, não queremos ir a festas, e, portanto, isso vai causando grande dor ou vai transformando a nossa vida em situações negativas que nos levam, enfim, a viver uma vida infeliz, triste, sem darmos valor àquilo que é importante e sem percebermos que nós somos todos diferentes, não é? Falamos tanto da diferença e do facto de podermos todos iguais, todos diferentes, mas todos iguais, não é? Fala-se muito nisso, mas depois na prática pomos-nos atrás de um computador, pomos atrás de uma rede social e usamos termos e às vezes até emojis e outras coisas para denegrir a imagem do nosso amigo, da pessoa que nós conhecemos na escola ou à nossa volta, na sociedade, e vamos humilhando, vamos fazendo com que a pessoa se sinta culpada pelo corpo que tem, pela forma como se veste, pela forma como se pinta, ou se faz a sua maquilhagem, pelo peso que tem, tudo isso, e as pessoas muitas vezes jovens, muitas vezes vão para a escola, para além das redes sociais, vão também ouvindo na escola dos seus amigos comentários menos ou mais depreciativos e que os leva a fecharem-se dentro da sua caixa, a não comentarem, a não partilharem com ninguém. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, também não se apercebem, porque a vida hoje é um corre-corre constante, não é? Andamos sempre acelerados, a 200 à hora, e às vezes há pequenos sinais que estão à nossa volta e que nós não fazemos essa leitura. E, portanto, vamos deixando que o nosso adolescente, o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso primo, o nosso irmão, vá passando sozinho por esses momentos de aflição, de dor, de angústia, que não consegue resolver e que os pais também, muitas vezes, não têm condições de perceber esses sinais e às vezes é preciso chamar alguém que esteja dentro deste tema, porque eu estou direcionada para este tema, para que ajude a fazer, a limar, digamos assim, esse motivo impactante na vida desse adolescente, desse jovem, e que o leva a viver uma vida de angústia, sem vontade de viver e a cometer muitas vezes comportamentos desajustados. Muitas vezes as pessoas dizem, epá, mas esta pessoa era tão certinha, era tão normal, era tão correta e de repente, epá, fez aqui matou alguém,
deu uma facada, não é? Agora vemos cada vez mais estas situações em adolescentes e em jovens na televisão, tem um comportamento completamente desajustado e nós não percebemos porquê. É aqui que há muitas vezes um clique que faz com que as pessoas desencadeiem comportamentos desajustados. E muitas vezes estes comportamentos levam a suicídio, infelizmente, levam a cirurgias que às vezes são feitas e agora com a possibilidade de mudar de sexo aos 16 anos, que eu acho, é a minha opinião pessoal, que as pessoas não têm maturidade suficiente para tomar decisões tão graves como essas que depois não são reversíveis e muitas vezes as pessoas estão numa angústia tão grande que não conseguem sair dela. E isto vai se protelando e vai criando, nós vamos crescendo e vamos trazendo isto connosco. E vamos chegando à fase adulta e muitas vezes as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, as nossas relações íntimas, não é? Não funcionam. Não funcionam porquê? Porque temos esta carga toda por trás, negativa, que não conseguimos ultrapassar. E daí, muitas vezes também os distúrbios alimentares, como a bulimia, a anorexia, nós sabemos que há jovens que são modelos, que são atrizes, que chegam a morrer por causa da anorexia, os problemas da bulimia, os problemas portanto, do sono, portanto, por exemplo, o caso de distúrbios do sono, que são muito impactantes na vida dos estudantes e das pessoas adultas, porque cria ansiedade, cria insónias, provoca, por exemplo, a desconcentração na escola, e muitas vezes diz, o menino é hiperativo. E se calhar não tem nada de hiperatividade, apenas não dorme como deve ser. E, portanto, eu costumo dizer por brincadeira que nós temos três catálogos, catalogamos as pessoas em três, eh, em três nomes. Os adolescentes e as crianças têm todos hiperatividade, não é? Os jovens adultos são todos bipolares e os idosos são todos rotulados com Alzheimer. Nós socialmente estamos catalogados assim nestas três, enfim, coisas que não são nada bonitas e que muitas vezes não têm nada a ver com a realidade que a pessoa está a viver. Mas infelizmente somos todos ótimos a julgar e pronto, e às vezes julgamos muito mal e criamos mal-estar em muita gente. Por isso, eu achei que estava na altura de, para além da minha formação académica, da minha experiência profissional, ir também fazer uma formação específica sobre o body shaming e também saber mais sobre este tema. Então inscrevi-me no Instituto Eduardo Grau, toda a gente conhece, é um homem muito famoso na televisão, no programa, por exemplo, Casados à Primeira Vista e outros programas em que ele está, e que com ele fiz a formação também para aprender novas técnicas não invasivas para poder ajudar os jovens, usando a psicologia comportamental com o Ianagrama, que digamos que é uma ciência milenar, que aparece na Grécia e que foi encontrada por um filósofo chamado Gurdjieff, é um nome assim muito esquisito, e que são três símbolos que estão sobrepostos, que daqui a pouco eu já vos vou mostrar, e que, passados séculos, e que foi passando estas três imagens, estes três símbolos sobrepostos foram passando de boca em boca, como sabem, antigamente não se escrevia, pouca gente sabia escrever, e portanto as coisas eram transmitidas de boca em boca. Mais tarde, nos anos 70, há um filósofo asiático, que é o Ishazu, que resolve dedicar-se à investigação destes três símbolos e dá-lhe o nome de perfis de personalidade. Todos nós temos um perfil de personalidade. A psicologia também sabe disso, e ele define três perfis de personalidade. Claro que são os básicos, porque depois nós temos que ir buscar às vezes pontos fortes e pontos fracos, nós temos os nossos, mas depois vamos buscar também em determinadas situações, como por exemplo em níveis altos de stress, vamos buscar também algumas coisas a outros perfis. E existem 9 perfis que fazem parte do tal Ianagrama. Se fosse possível, e vou pôr aqui o Ianagrama à vossa disponibilidade para também verem o que é,
a um símbolo. São 3 símbolos, na prática, são 3 símbolos, que é uma circunferência, dentro da circunferência há um triângulo, e dentro do triângulo há, digamos assim, uma estrela. Eu chamo de uma estrela com 3 e 3, 6, 7 bicos, e depois tem à volta dela, em cada bico, um número que vai de 1 a 9. Este é o enagrama que fala sobre os perfis de personalidade, que vai do, por exemplo, no 1 o perfil é chamado de perfeccionista, o segundo, no 2 é chamado de prestativo, no 3 é chamado de bem-sucedido, no 4 é o romântico, no 5 é o observador, no 6 é o precavido, no 7 é o entusiasta, aqueles que estão sempre prontos para tudo, e no 8 o controlador, e no 9 o mediador. Estes são os perfis básicos que cada ser humano tem e que foram estudados por este filósofo asiático chamado Yashu. É assim. Peço desculpa porque estas palavras assim esquisitas às vezes deixam-nos aqui um bocadinho, enfim, impactados, como vocês às vezes ficam com determinadas coisas. Pronto, e o Ijazo diz que este símbolo transmite 3 energias, que é a energia emocional, que todos nós temos, a energia mental e a energia instintiva. São 3 energias que nós todos temos no nosso ADN e que por isso se fala da inteligência emocional, por isso se fala agora já não se fala tanto do QI, mas antigamente falava-se muito do nível de QI, e se definia a pessoa como ser inteligente ou menos inteligente. Aqui falamos de energias, são estas energias que nos levam a definir um processo de transformação. E, portanto, o nosso amigo asiático descreve estes perfis. E depois, para além da psicologia comportamental, ou psicologia em termos globais, para além do enagrama com os seus perfis, com as suas personalidades de perfil, também temos a metodologia dos 9 passos. E o que é isso? É pegar nestes mesmos símbolos e imaginar um comboio que tem várias estações. Neste caso tem 9 estações. Vai de 1 a 9. E cada estação tem uma função. Por exemplo, na estação 1, nós falamos do nosso eu mecânico. Aquele que já está, que é aquilo que nós fazemos todos os dias. A gente já está tão mecanizada nas coisas, nem para pensar, nem para refletir e faz as coisas de forma mecânica, não é? E este eu anda assim, pode andar assim uma vida inteira, sem nunca refletir no que é que está a impactar a sua vida, o que é que está a fazer com que ele tenha esse sofrimento e viva esse sofrimento durante a vida toda, ou porque lhe foi transmitido pelas convicções negativas, pelos princípios e valores que lhe foram dados, pelas crenças, mas chegam a viver uma vida inteira infelizes consigo, com os outros, com a sociedade, e a ter comportamentos às vezes desajustados que nós não percebemos muito bem porquê, mas há uma razão para tudo. E a razão está aqui. Nestas estações são feitas, portanto, estação a estação, cada estação tem uma função, tem um trabalho por trás, uma metodologia que passa por imensas coisas, por imensas tarefas que são feitas muitas vezes em casa, porque este projeto de transformação, este processo de transformação é feito entre 2 a 3 meses e é feito uma vez por semana, com 1h30 sensivelmente online, e durante o período entre uma sessão e a outra é acompanhado via WhatsApp e nós vamos acompanhando a pessoa que está a fazer este processo de transformação. Claro que estas estações, dei-vos o exemplo da estação 1, mas a estação 2, por exemplo, é quando a pessoa chega e consegue perceber, passa a ser o eu observador e percebe e faz aquele clique e diz: espera aí, afinal eu já sei o que é que me está aqui a impactar. Afinal, eu, quando de 1 ou 2, faz o percurso e vai pensando, afinal,
E eu tenho isto que me preocupa, eu tenho aquilo que me preocupa. Vamos aqui ver, afinal, o que é que me está aqui a deixar não avançar na minha vida profissional, na minha vida escolar, na minha vida relacional, não é? Seja ele com os amigos, seja ele com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe, com o namorado, com quem quer que seja. E vamos fazendo este percurso e vamos percebendo, o próprio vai perceber que onde é que está o seu problema. Eu costumo dizer que eu dou os meus 50%. Estou cá para dar os meus 50%. Mas do outro lado, vocês têm que dar os vossos 50%, porque se não o derem, não vão conseguir ultrapassar, porque isto não depende de mim. Eu apenas estou aqui para vos orientar neste processo, nestas sessões para terapêuticas, claro, que não são invasivas. Claro que isto tem por trás também um sigilo profissional, um documento que é assinado para que não haja qualquer dúvida de que aquilo que é comunicado se passe para o outro lado, ou seja, estendido a outras pessoas, e também a proteção dos dados, como é costume. Penso que neste momento, dizer-vos o que mais, estamos a quase a chegar às 5 horas, dizer-vos o que mais, dizer-vos que estou aqui para vos ajudar, alertar os pais para estarem atentos aos sinais, muitas vezes os filhos nos dão e que nós não estamos a ouvir. Por isso eu costumo brincar que Deus deu-nos duas orelhas e uma boca, porque precisamos de ouvir mais do que falar. E às vezes nós falamos, eu sou uma delas que falo muito, eu sou uma tagarela de primeira apanha, mas é verdade que nestas coisas temos cada vez mais ouvir e perceber os sinais que nos são transmitidos e que às vezes nos passam ao lado e nós não percebemos porquê. Penso que estou disposta a ouvir-vos e a responder às vossas perguntas e às vossas dúvidas, se assim o entenderem. Obrigada, doutora Palmira, pela apresentação. Foi muito breve, mas muito direto ao assunto e acho que aprendemos todos aqui um bocadinho mais sobre o tema. E convido os nossos participantes a deixarem as vossas questões. Se assim vos fizer sentido, temos aqui o chat You Q&A disponível, está bem? É totalmente anónimo, não dá para perceber quem faz a questão, portanto podem colocar as vossas questões se assim o entenderem, está bem? O webinar está a ser gravado e vai ser disponibilizado durante o dia até ao final da semana para todos os participantes, caso queiram rever alguma questão. E também, não sei, doutora Palmira, se fizer sentido deixar algum tipo de contacto, caso a pessoa queira entrar em contacto consigo, eventualmente para alguma dúvida, não sei se lhe faz sentido. Tem a minha página no Instagram, no Facebook, Palmeira Souza traço consultoria. Também tenho, posso deixar o meu número de telefone, 9357 44631, para através do WhatsApp me questionarem, porem perguntas, marcarem consultas, se assim o entenderem. Eu faço sempre uma consulta, são sempre online, uma consulta para explicar todo o processo, no caso dos adolescentes, aos pais, como é lógico, e depois, então, começarmos todo o processo de transformação. Também dizer que vou estar em várias escolas, precisamente a fazer a sensibilização para meninos do nono ano, meninos e meninas do nono ano, precisamente porque as próprias escolas acharam que era importante nós falarmos sobre isto. Porque, por exemplo, acontece muita automutilação e às vezes só damos conta na escola, quando os meninos vão à educação física, não é? Ou quando vão à natação, e às vezes é que percebemos que há ali alguma coisa que não está a correr bem. E, portanto, as escolas têm aderido muito a esta possibilidade de divulgação para também e de sensibilização e reflexão, porque acho que todos nós temos a aprender uns com os outros, ninguém sabe mais que ninguém e quanto mais nós partilharmos, melhor podemos ajudar os nossos jovens a serem pessoas equilibradas no futuro e terem uma vida estável portanto, acho que isso é bom para todos. Nós precisamos de uma sociedade humanista, uma sociedade com valores, com princípios. Infelizmente, as coisas não estão. Temos, não é? Quando o nosso governo, acima de nós, não nos dá o exemplo, também não podemos depois pedir aos nossos jovens Claro, que também participem de forma coerente, e eficaz no seu comportamento do dia a dia. claro. E neste caso, as escolas acabam por ter um papel fundamental, não é? Que às Exatamente. vezes em É lá casa que não eles se passam a consegue. maior parte do tempo, não Exato. é?
É que os nossos professores, que fazem o melhor que podem, coitados, Sim, mas também não podem fazer tudo, claro. porque todos nós temos que contribuir, somos uma sociedade democrática e acho que se todos contribuirmos um bocadinho, nós vamos conseguir que os nossos jovens se tornem excelentes pessoas, que eu não tenho dúvida nenhuma, porque os portugueses são por natureza pessoas sensíveis, humanas, somos excelentes anfitriões, não é? Toda a gente gosta de vir para o nosso país, não é só pelo dinheiro que custa menos, não é? Também é verdade. Mas porque temos um país fabuloso e temos pessoas fabulosas. E para onde quer que os nossos imigrantes vão, deixam um cunho positivo. Todos os países dizem maravilhas a nível europeu e não só, dos nossos portugueses. Portanto, eu quero contribuir, queremos todos, Claro que penso sim. eu, contribuir para que tenhamos no futuro os nossos jovens portugueses e não só, aqueles que nascem com a nacionalidade portuguesa e aqueles que se tornam portugueses por outros motivos, que sejam o nosso orgulho, continuem a ser o nosso orgulho de serem portugueses. Porque acaba por ser nas idades mais importantes que tudo se forma, não é? E que às vezes também muita coisa acontece e eles próprios não têm capacidade para lidar com essas alterações, não é? A adolescência é um período de muita transformação, não é? Sim, A transformação física, hormonal, da voz, de sentimentos que nunca sentiram e que passam a sentir, não sim, é? Até pelo sexo oposto. Pronto, e há muita coisa que acontece e que muitas vezes eles próprios, ou por vergonha, ou porque não se sentem à vontade, não questionam porque é que acontece. Por exemplo, dou exemplo que eu lembro-me de acontecer, um jovem que cresceu muito de repente o corpo não acompanha o nosso raciocínio, não é? E vai pegar num copo e deixa cair e parte. E fica muito aflito. E depois há alguém que diz: epá, já partiste a louça. E às vezes não tem a ver com falta claro, de cuidado, é porque a pessoa, o jovem, o adolescente, ainda está naquela fase de adaptação do corpo à parte cognitiva, não é? Parte sim. física à parte cognitiva. E há aqui alguma diferença até as coisas estabilizarem e, portanto, às vezes torna-se um bocadinho complicado perceber estes comportamentos, mas eles têm sempre uma razão de ser. Sim. Nós às vezes é que não pensamos nelas e E não não nos nos chegamos ao apercebemos, cuidado, não é? Não nos não percebemos. apercebemos, é Também, normal, também é verdade que não sabemos, é assim, se todos soubéssemos o que é que acontece, também não era claro. preciso haver uma Palmeira Sousa, nem um José Rodrigues, nem uma Karina, nem tanta gente a trabalhar com adolescentes e nem tantos pais que os têm, não é? Sim, sim. E que às vezes não é fácil lidar, porque a E vida eu é muito acho exigente. E eu acho que existe uma pressão que no meu tempo ainda não existia, foi relativo, não foi assim há tanto tempo, a pressão das redes sociais. Nós vemos Exatamente. isso agora e lidamos porque somos adultos e temos uma capacidade de filtragem de aquilo é correto, aquilo não é, enquanto adolescente barra criança ainda não é assim, não é? Não é fácil, não é fácil. É verdade. Esse é um grande, eu penso que é a grande diferença entre a minha geração e também um bocadinho a Karina acaba de dizer da sua, para as gerações agora Anteriores, mais, não mais é? jovens, não é? É que tudo se vai buscar ao Google, ao doutor Sim, Google, todas as sim. respostas, e às vezes as respostas que lá estão não são as mais corretas, não são as mais E, adequadas. e mesmo a nível de redes sociais, não é? Do Instagram, do Facebook, acaba por criar ali um peso que eu acho que não é fácil gerir, Não, não é fácil não é gerir, é muito. preciso ter muita maturidade, é preciso ter uma capacidade de raciocínio Sim, também e de aprendizagem e muitas vezes de saber procurar outras informações para além claro, daquela. Tentar exatamente. complementar, antes nós íamos aos nossos amigos dizer, epá, olha, o António disse-me que já tem isto, tu também já tens. Pois, Era pois, assim que nós sabíamos a informação, não é? Olha, a Maria disse exatamente. que já veio o período, tu também já tens, é que a minha não me veio. E nós sabíamos isto através dos nossos amigos. Do De ciclo de repente família e começámos a amigos, não é? saber tudo pelas redes sociais, que Sim, sim. infelizmente não são a melhor forma. Tem um lado bom e o lado mau também, não é Como é tudo na preciso vida, gerir muito claro que bem, sim. exatamente, Como exatamente. tudo na vida. É É isso isso mesmo, mesmo. Karina.
Obrigada, doutora Palmira. Se entretanto não surgirem questões e dúvidas, eu queria agradecer a sua participação por estar aqui connosco neste final, meio de tarde, a falar de um tema que eu acho que tem que se falar cada vez mais, até em casa, com os nossos filhos, familiares, sobrinhos, etc., que seja, porque ele existe, já existia no meu tempo, existe agora, vai continuar a existir, tem é que se falar um bocadinho abertamente sobre essas questões que às vezes ainda se cria aqui um tabu à volta de certos assuntos, mas eu acho que estamos no caminho certo, eu acho que estamos a caminhar para que seja tudo mais aberto, mais simples de resolver, não é? Mais simples de falar. Sem dúvida. A diferença é que as consequências agora são muito mais graves do que Sim, eram no nosso tempo, sim. infelizmente. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, bem-aja. Peço desculpa de estar um bocadinho nervosa, Não, não mas, parece, não dá para perceber. Foi mas ótimo. eu, como disse, sou uma tagarela, mas estou habituada a falar com as pessoas Presencialmente, não é cara a cara diferente. e para mim é nenhuma novidade. Ao É contrário dos diferente. nossos jovens, para mim é nenhuma novidade. Obrigada Claro no que fundo sim, doutora a Palmira. todos por Obrigada. participar, está bem? Obrigada por esta tarde e Obrigada, até Karina. breve. E alguma Obrigada. questão estejam à vontade. Resta um bom dia. Ficamos a aguardar. Obrigada. 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 Obrigada.